E aí, amigo, tudo na paz? Eu quero falar bem rapidamente sobre a nossa oração sobre rodas, né? Você sabia que muitas das vezes o diabo ele tenta nos limitar com a nossa oração, porque sabe que a nossa oração vai limitá-lo, né? E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre esse trabalho, né? E o que seria a oração sobre rodas, né? Nada mais que nada menos a igreja orando, adorando pelas ruas da cidade. O nome já diz, né? Oração sobre rodas. Ou seja, nos reunimos aqui e aqui a gente separa em grupos, aqui vamos dentro dos carros, né? Orando, intercedendo pelas ruas, seguindo até alguns pontos, né? Alguns pontos estratégicos que eu separei aqui. Mas antes eu quero falar sobre um cidadão chamado Mardoqueu. Esse cidadão me chama muita atenção porque ele permaneceu vigilante nas praças e as portas do palácio. Isso você pode estar lendo lá em Esther, do capítulo 2 ao 4 lá, né? Você vai estar vendo pouco sobre isso, né? E na porta do rei ficava um homem chamado Mardoqueu, que não tinha aparência, parecia alguém sem defesa, sem proteção e sem amigos. Ele parecia estar sozinho, né, para escrever a sua história. Mas Mardoqueu está na porta confiando em um Deus que praticamente ele não se revela nem através de profeta, nem com sinais extraordinários, né, mas agindo no silêncio da calada da noite. Por isso, ele não saía dali, ele não negociava o seu lugar, ele não ficava triste, descontente, né, com a posição que estava, mas ele tinha uma convicção, e essa convicção que nós precisamos ter. Tudo o que Deus tem para mim vai ser dado na porta, naquele endereço, naquele lugar. E é por isso que eu chamo ele de o homem da porta, né? E grande homem, sábio, né? Que nos ensinou. E eu falo, você está preparado para ser chamado assim? Então vem participar conosco desse trabalho e você vai ver como é importante a sua oração. Como eu falei, né? Eu separei alguns pontos aqui estratégicos onde nós teremos uma equipe em cada um desses lugares, né? Que eu separei. O Palácio das Laranjeiras, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Quartel-General da PM, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Sambódromo, o Quartel-General dos Bombeiros, o Tribunal de Contas, né, do Rio de Janeiro, o Hospital Souza Aguiar, que vai representar todos os hospitais, e também a UERJ, que vai representar todas as nossas universidades do Rio de Janeiro. Então, amigo, vamos reunir as igrejas para estarem orando pela nação, para que haja paz nas cidades, nos estados e no nosso Brasil. Amigo, vamos para essa guerra espiritual, porque precisamos que se levante os Mardoqueus aí. Sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. E é o nosso tempo. É o nosso tempo de orar. E eu quero te falar aqui, né? Qual é o objetivo desse trabalho? Você só vai saber para que serve a oração até entender que orar pelas autoridades, orar pelas cidades, é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual que só venceremos orando. Nossa missão é abençoar. O profeta Isaías, ele fala sobre isso, né? Como fruto dos seus lábios eu vou criar paz para aqueles que estão de longe, para aqueles que estão de perto, assim diz o Senhor. E para que serve isso? Ele vai dizer, e eu o sararei. Então nós cremos que se levantando esses Mardoqueus, a nossa cidade ela vai ser sarada. E Deus ele conta comigo e ele conta, ó, o dedão aqui, com você, amigo. A gente precisa sair para interceder publicamente, esquecer 4 cantos de paredes aí, né? E ficar ali, como diz o salmista, orando pela paz de Jerusalém, para que sejam prósperos aqueles que o amam, né? Que te amam, perdão. Se somos profetas, não podemos ficar calados
somente, né? Precisamos sair pelas ruas ministrando bênção, cura, libertação sobre a nossa terra. E é para isso que Deus nos chamou. Não podemos ter vergonha do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 1. O Josué ele deixa uma mensagem bem forte para a gente, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, né? Como prometi a Moisés. Muitos na igreja dizem que querem um avivamento, mas não querem ter o trabalho de orar, infelizmente. Orar pelas ruas da cidade, interceder pela sua cidade, interceder principalmente pelas autoridades, né? Então, eu convoco você, se você quer saber mais, todo o terceiro sábado agora, amanhã, né? Iremos nos reunir aqui para levantar muralhas espirituais em torno do território, ou seja, para guardar a nossa cidade de todo o mal, de toda a potestade, de todos os principados, né? Todos os espíritos dominadores, né? Sobre a nossa cidade. Nós lhe aguardamos aqui em nossa igreja. Ela fica situada aqui na Praça Armando Cruz, número 120, no Shopping Tem Tudo, aqui em Madureira, no Rio de Janeiro. E para encerrar, eu queria comentar com vocês um versículo que eu gosto muito, né? Que assim diz o Senhor: não tenha medo e nem fique desanimados por causa do exército enorme, né? Do exército enorme, pois a batalha ela não é minha e nem de vocês, mas ela é do nosso Pai. Então, amigo, junte conosco nesse propósito, né? De homens que vai ficar à porta do palácio. Eu creio nisso, né? Eu creio nos joelhos anônimos, né? Que tudo pode ser mudado pela oração. Amigo, fique na paz, em nome de Jesus, e até a próxima.